Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo seja sobre nossas vidas. Gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Fala-nos, ó Deus, por tua palavra, dispensa-nos a tua graça, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus. A esta altura da vida, Abraão acabara de perder o seu pai, e ele recebe uma dificílima ordem por parte de Deus para ser cumprida. Deixar tudo o que ele conhecia para ir a um lugar desconhecido, um lugar que nem mesmo ele sabia onde era. Eu tento imaginar os sentimentos que brotaram do coração do patriarca naquele momento de decisão, naquele momento tão difícil da vida. Mas a verdade é que o que importa não é tanto como nós nos sentimos, mas como nós agimos quando Deus ordena algo. Isso sim importa. Porque independente do que Abraão tenha sentido, Abraão obedeceu. E nos deixa a grande lição. Agora, e você? E nós? Quando nos deparamos frente a uma ordem difícil da parte de Deus, qual é a nossa reação? As nossas reações. Você é guiado pelas emoções e obedece apesar dos sentimentos contrários? Qual é a decisão? Na maior parte das vezes, não será fácil obedecer a Deus. Nossos sentimentos lutarão contra a direção e as ordens do Senhor. E a difícil ordem de Deus envolvia 3 mudanças bruscas na vida de Abraão naquele momento de sua vida. Mudança de ambiente, mudança de família e mudança de paternidade. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. 3 coisas que precisamos deixar para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. A primeira coisa que Abraão teve que deixar foi deixar de querer ter o controle da própria vida. O texto diz: sai-te da tua terra. Eu gostaria que você percebesse a expressão tua. Esse pronome é da ordem dos pronomes possessivos, que indica posse, indica controle. Sair da terra implicava em abrir mão do controle da própria vida. Abrão estava acostumado com Ur dos Caldeus, região de Harã. Vivia dentro de certa zona de conforto. Nesses locais ele aprendeu a controlar a sua própria vida. Sair de sua terra implicava para ele partir para o desconhecido, do qual ele não teria nenhum tipo de controle, e isso implicaria necessariamente em que ele fosse dirigido por Deus, que ele permitisse ser dirigido por Deus. E essa é uma das maiores necessidades do homem: sair da tua terra, do ambiente onde mantém o controle da sua própria vida, sair do ambiente onde Deus ainda não dirige a sua vida. Você ainda está na tua terra ou já seguiu a ordem do Senhor e permitiu que o Senhor tomasse o controle da sua vida? Essa é uma mudança primordial. Sem ela nunca haverá concretização das promessas de Deus na vida do homem. Apesar de parecer contraditório, nós só nos tornamos protagonistas das nossas vidas quando deixamos de exercer o controle sobre ela e nos rendemos ao controle de Deus. Foi exatamente isso que significava sair da terra. Sai da tua terra, Abraão. Era permitir que Deus, a partir de então, tivesse o controle da vida. Permitir que Deus, a partir daquele momento, tivesse a direção, as rédeas da vida de Abraão. Manter o controle da própria vida é querer ganhar o mundo. Aliás, veja o que Jesus nos fala sobre isso. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
perder a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36. Abraão deixou de ser alguém que estava à margem da história para se tornar alguém que construiu a própria história, porque resolveu obedecer e deixar para trás a sua própria terra, o controle que exercia sobre a sua própria vida. E você, ainda está preso em sua própria terra? Teima ainda em tentar manter o controle sobre a sua própria vida? Seja como Abraão. Lute contra os seus sentimentos e permita ser guiado por Deus, porque a vontade de Deus começa a ser cumprida nas nossas vidas quando nós permitimos que o Senhor conduza a nossa vida. Quando nos tornamos dependentes. Quando abrimos mão do controle que queremos exercer sobre a nossa vida. Uma segunda coisa que Abraão nos ensina que precisamos deixar para que a vontade de Deus seja cumprida em nós. Nós precisamos deixar para trás toda e qualquer prática pagã. O texto diz: sai-te do meio da tua parentela. Abraão cresceu em um ambiente altamente pagão, totalmente influenciado pelas práticas idólatras de seu povo, de sua própria parentela. E eu poderia resumir para você paganismo como toda e qualquer prática anticristã que contraria a vontade de Deus que está expressa na Bíblia. Aquele povo adorava ídolos, falsos deuses, praticavam sacrifícios humanos e eram adeptos de toda sorte de bruxaria e ocultismo. Ao ordenar a Abraão que deixasse para trás sua parentela, Deus o estava separando de toda influência pagã. Deus estava ordenando a Abraão que deixasse para trás toda a sua herança familiar pagã. Mas talvez você esteja se perguntando, qual a relação disso comigo hoje? Eu não faço nada a que se assemelhe a isso, feitiçaria, idolatria ou coisas do tipo, pastor. Mas como eu disse anteriormente, o conceito de paganismo vai muito além dessas práticas. Adotar postura pagã é cultivar atitudes na vida diária que estão em desacordo com a vontade de Deus. Tudo que está em desacordo com a vontade de Deus é pagão. Por exemplo, você mente ocasionalmente? Se sim, então você está cultivando uma prática pagã. Pois mentir contraria a vontade de Deus expressa em sua palavra, como está lá em Colossenses capítulo 3, verso 9. Você que pensa que não é idólatra, então eu lhe pergunto, qual é o lugar que o dinheiro tem em sua vida? Você tem dificuldade com isso? Se o dinheiro ocupa um lugar central na sua vida, ao ponto de você ter dificuldade em ser liberal, em abençoar pessoas, então eu quero dizer para você que você é idólatra. Você está sendo pagão, pois ama o dinheiro. E Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós hoje não sacrificamos animais e pessoas, mas sacrificamos muitas vezes de forma pagã nossa dedicação e nossa devoção ao Senhor. Nossos princípios éticos para em algum momento levar vantagem. Você começa a perceber agora que a gente pode ser pagão, por exemplo, estando inserido dentro de uma comunidade dita cristã. E veja uma coisa, ainda que Abraão tenha obedecido a ordem de Deus, ele vacilou. Vacilou porque ele levou consigo o seu sobrinho Ló. A ordem de Deus foi para que ele deixasse para trás, sair do meio da parentela. E o desenrolar da história vai provar como foi equivocada essa decisão de Abraão levar Ló. Muitos problemas surgiram por conta disso. Contenda entre os pastores de Abraão e Ló, divisão entre tio e sobrinho. E aqui vai uma lição para nós. Cuidado com a obediência parcial. A obediência parcial, escolher aquilo que nós queremos obedecer, pode implicar em problemas sérios para nós no futuro. Abraão deixou para trás sua parentela, sua herança pagã. E você? Existe algo da sua herança pagã que você ainda cultiva? Faça como Abraão. Separe-se daquilo que lhe contamina. Prossiga na caminhada de santidade, preparada para todos aqueles que foram chamados por Deus. Terceira lição que esse homem nos dá, de algo que a gente precisa abandonar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Você precisa deixar de depender do homem. O texto diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai. Como eu disse no início, Abraão tinha acabado de perder seu pai. O que Deus então quis dizer para Abraão para que ele saísse da casa de seu pai? Eu entendo, querido, que a figura da casa paterna representa o local de maior confiança para o homem. Um lugar seguro, um lugar de refúgio, de proteção, de abrigo.
Deus estava ordenando a Abraão que abrisse mão da confiança absoluta que ele tinha em seus familiares mais chegados para confiar dessa forma tão somente nele. Em outras palavras, a ordem de Deus significava que Abraão deveria deixar de depender dos homens para depender tão somente de Deus. Nesse momento da história que vivemos, muitos estão alicerçando as suas esperanças no homem, na medicina, na sabedoria humana. Ainda que Deus use o homem, use a sabedoria humana, a medicina, a nossa confiança deve estar tão somente estribada no Senhor. A mensagem de Deus para Abraão era que a partir daquele momento, ele, o próprio Deus, seria o pai de Abraão. E eu te pergunto, você já tem certeza que Deus já é o seu pai? Já deixou de depender do homem para depender só de Deus? Você já saiu do seu lugar seguro para se abrigar debaixo das asas do Altíssimo? Olha o que nos diz o Salmo 91, verso 4. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo de suas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Deus já é isso para você? Você já se abriga na presença dele? Irmãos, Deus nos presenteará na vida com homens fiéis, amigos mais chegados que irmãos, como diz Provérbios 18, 24. Pessoas que serão um verdadeiro bálsamo sobre as feridas da nossa alma. Gente que a gente vai poder contar. Mas para que a vontade de Deus seja cumprida integralmente em nossas vidas, dependerá de não depositarmos nossa fé em nenhum homem, por mais íntegro que esse homem seja. Dependerá de tão somente confiarmos e dependermos do Senhor, que por sua vez usa pessoas para nos abençoar. Nunca confunda o canal da bênção com o abençoador. O canal da bênção é apenas o veículo que Deus usa. Abraão partiria para uma jornada rumo ao desconhecido, tendo que depender só de Deus. Nós estamos vivendo isso nesse presente momento, uma jornada rumo ao desconhecido. A gente não sabe o que o futuro nos espera, mas o que nós precisamos aprender é confiar em Deus, depender de Deus, ser guiado por sua palavra. Abraão não teria a partir dali pai, mãe ou irmãos. Não haveria outra porta onde bater, apenas na porta da oração para falar com o Pai. E você? Em que portas você tem batido? De quem você depende? Não adianta, por exemplo, saber o Salmo 91, que eu citei aqui, o verso 4 ainda há pouco, de cabeça, se na prática você não confia totalmente no Senhor. Não confia totalmente em Deus. Nossa oração é que Deus aperfeiçoe nossa fé, porque nós temos que reconhecer, muitas vezes somos incrédulos. Por isso nós precisamos ler a palavra, nos alicerçar nela, porque a palavra ela vai trazer a direção para a nossa vida. O Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Em quem você confia? Nos recursos humanos? Na força do homem? No poderio das nações? Ou você confia em Deus? Abraão abandonou o controle da própria vida, a herança pagã e a dependência do homem para se tornar o pai da fé e ser um dos precursores da história da salvação. Quando renunciamos a essas coisas para fazer a vontade de Deus, então o Senhor, à semelhança do que aconteceu com Abraão, nos usará para que muitas outras vidas sejam alcançadas pela salvação de Jesus Cristo. Eu poderia resumir toda esta mensagem em uma só palavra: renúncia. O que Deus quer de nós é que renunciemos nossas vontades, nossos desejos e a dependência do que é carnal, para fazermos a vontade dEle, realizarmos os desejos dEle e dependermos somente dEle. E aqui eu termino com uma pequena história que pode resumir bem tudo o que a gente pensou até aqui. Um homem sem pernas entra numa igreja, se arrasta até o altar,
As pessoas ficam impressionadas com o esforço daquele homem, se calam e ficam só olhando. E aquele homem sem pernas pergunta ao pastor ali no púlpito: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem a metade do corpo? E aquele pastor responde: sim, Deus aceita. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Independente de quem você é, de suas condições físicas, sociais, intelectuais, Deus lhe quer por inteiro. Renuncie àquilo que precisa renunciar. Renuncie o controle da sua própria vida, a sua herança pagã. Renuncie a sua confiança no homem, porque dessa forma Deus usará você como usou Abraão, para ser bênção na vida de milhares e milhares de pessoas. Hoje nós estamos falando desse patriarca. Quiçá daqui a alguns anos as pessoas estarão falando de você como um memorial de fé. Que Deus nos abençoe nessa jornada, a confiarmos tão somente no Senhor, e que a vontade do Senhor se concretize em nossa vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe.